Ih, tá falando aqui, peraí. Continue. Essa mensagem é do De Zoom gravação, que né? iniciou a gravação. Ah, tá legal. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade desse nosso encontro, né? É um encontro tão bacana, às vezes demora, a gente fica com saudades, mas é um encontro onde é muito gratificante, porque toda semana é um encontro com o plano espiritual, toda semana é um encontro com esses nossos mentores que, vamos dizer, eles carregam a gente no colo, essa é a grande verdade. Eles carregam a gente no colo, nos dão força, nos dão sustentação, e nós só temos a agradecer, e hoje nós temos aqui a missão de trazer algumas palavras, e também agradeço a Deus, a Jesus, aos mentores, a nossa casa Amor em Gotas pela oportunidade. E para o nosso preparo, vamos então serenando a nossa mente, o nosso coração, vamos mentalizando a figura de Jesus, nosso irmão tão grande, caminhando pelas ruas de Cafarnaum, no espírito angelical puro, num ambiente tão rude, tão pesado, mas o seu amor tão grande de trazer esta mensagem para todos nós, de trazer a boa nova para os nossos corações. Obrigado, Jesus, nosso irmão. Obrigado, Deus, por permitir que Jesus estivesse em nosso planeta. Queremos agradecer pela vida, por esta reencarnação, pelos problemas que temos, pelas alegrias, por tantos momentos em nossa vida onde conseguimos extrair um aprendizado, um ensinamento. Algumas vezes somos reprovados, mas compreendemos, Pai, que faz parte do aprendizado. Levantar a cabeça e continuar a jornada. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para pedir o teu auxílio, a sua presença nesta nossa tão pequenina reunião, de tantos corações distantes, mas unidos num só amor, num só coração, no seu amor, no amor de Jesus. E queremos pedir, Pai, que permita que em cada lar nesse instante, os nossos mentores, os seus guardiões possam estar conosco, nos dando a sustentação, o amparo, a proteção, nos dando aquela energia para continuarmos a nossa vida, para continuarmos vencendo as grandes batalhas do nosso coração ainda tão endurecido. E assim, Senhor, queremos pedir ainda que durante o Evangelho os nomes do chat já possam estar sendo atendidos às visitas e tantos outros irmãos nossos conhecidos e familiares que passam por tantos problemas. E assim, pedindo a sua proteção, o seu amparo, a sua inspiração para a noite, nós pedimos licença para dar por iniciado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Muito bem. Muito bem. Não sei vocês, mas o envolvimento é muito gostoso. O envolvimento, nesse instante que se faz, é muito intenso, é muito grande. Nós temos uma missão muito importante hoje, que é difícil, vai ser difícil. Não vai ser fácil. A nossa proposta é, dentre
tanto ensinamento, a infinidade de ensinamento que tem. Nós vamos dar uma pincelada no capítulo 6 do Cristo Consolador. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, e ali nós sabemos que nós temos ali o Espírito da Verdade intensamente ali dando uma mensagem para a gente, e quando a gente estuda, quando a gente lê a revista espírita, a gente tem ali o conhecimento de quem era o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade era Jesus. Nada mais além disso. Era Jesus que era o Espírito da Verdade. A gente vê isso na revista. No estudo de sábado, nós já passamos todas as referências que Kardec coloca ali, dizendo, né, quem era o guia dele, o Espírito da Verdade. Então, nós temos aqui o Cristo Consolador, onde é um capítulo, ele é pequeno, mas como todo frasco de perfume, os frascos menores são os que são os melhores, né? Então, é mais ou menos assim. Nós vamos ter, nesse capítulo, 2 itens, que é o jugo leve e o Consolador prometido, e uma instrução dos Espíritos, que é o advento do Espírito da Verdade. Ele é pequenininho. Quando a gente fala do Cristo Consolador, o Consolador prometido, então nós temos que mesmo no Evangelho, começar a fazer aí alguns retrocessos, né? Por exemplo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, nós temos lá a justiça, onde tem Moisés trazendo os 10 mandamentos, a segunda revelação, Jesus trazendo o amor, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido, a verdade e a ciência. Olha só que interessante, né? A ciência, onde através da ciência, através do estudo da mediunidade, dos eventos que aconteciam lá naquela época, lá atrás da codificação da doutrina, que na revista está rica em detalhes de tantas coisas que aconteceram lá. Então, através desses fenômenos, dizendo fenômenos, desses eventos todos, acho que assim é melhor, a gente vê que foi o estudo da ciência que fundamenta a filosofia. É bem isso. Porque é através da mediunidade que o plano espiritual trouxe o que nós temos no Livro dos Espíritos, na Gênese, nas obras da codificação. Né? Muito bem. Então, nós não podemos deixar de lado de pontuar esse item, né? Muito bem. O capítulo 6, o Cristo Consolador. Minha gente, assim, às vezes a gente recebe assim, comentários que a gente fala muito capítulo, mas é apenas para interligar e mostrar que a doutrina espírita, uma vez na sexta-feira, lá no centro, perguntaram para mim assim, lá, a pergunta que fizeram, escuta, o Evangelho, os capítulos foram colocados aleatoriamente ou tem uma sequência? Essa foi a pergunta que me fizeram lá no centro uma vez. Né? Então, aí, a partir daí, a gente foi estudar mais. E, olha só, o capítulo 6, ele está no começo, mas ele, como Cristo Consolador, como que ele vai trazer um alento para um coração só dizendo algumas palavras? Tem que estar embasado em alguma coisa. Se você não tiver uma base sólida, uma base confiável, não vai adiantar ficar falando que não vai convencer ninguém. Não vai. Então, olha só, nós temos antes o capítulo 3, o 4 e o 5, onde nós temos lá, há muitas moradas na casa do Pai, os mundos ditosos, começando desde os mundos primitivos até os mundos ditosos, os mundos celestiais, os mundos divinos. Então, nós temos esta sequência de mundos que são colocados ali. Nós temos ali a escalada das sucessivas reencarnações, no capítulo 4,
não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo. No 5, então, daí o negócio fica feio, né? Que é bem-aventurados os aflitos, as dores, as aflições, os ajustes, as necessidades, os problemas. E como que, né, vai ter esse Consolador, vai tratar tudo isso? Então, aí complica mais um pouco ainda, quando a gente vai para o 7, o 8, o 9 e o 10. Bem-aventurados pobres de espírito, os puros de coração, os mansos e pacíficos e os misericordiosos. Nesses 4 capítulos à frente, tem uma lição de casa muito grande, onde o plano espiritual nos detalha, nos mostra o que nós temos que fazer, o que nós temos que trabalhar para progredir e conseguir ser um bem-aventurado. Se eu vou ser um bem-aventurado, daí a gente volta nos 3 antes lá, né? Que são os mundos ditosos, sucessivas reencarnações e as dores e as aflições que acabam sendo a necessidade para que a gente aprenda a lição por não estar agindo de acordo com as leis naturais. Então, olha só, o Cristo Consolador, ele vem trazer uma mensagem para a gente. Não é só aquilo que está escrito ali. Nós temos que abrir a nossa mente e olhar quem é o Consolador. É a codificação. A codificação é o Consolador prometido. Então, se ele vai nos consolar, eu tenho de conhecer, eu tenho que saber o que é falado nessa terceira revelação. Para que a gente vença os problemas, para que a gente conquiste qualidades, nós temos que nos apegar em alguma coisa palpável. Senão, é uma fé que vira fumaça. Não adianta se apegar em dogmas, rituais, isso aí já foi, isso foi o passado. Mas, então a gente vê que o capítulo 6, ele se encontra no meio, onde ele fecha, assim, né, um assunto de para onde eu posso ir, mundos ditosos, através das sucessivas vidas, onde eu vou ter dores e aflições, que as causas são causas atuais, causas anteriores, devido à má utilização do meu livre-arbítrio, estando em não conformidade com as leis naturais, mas aí eu tenho que adquirir os conceitos da pobreza de espírito, da pureza de coração, de manso, pacífico e misericordioso. E tudo isso aí alavanca o quê? A outra lição de casa, fora da caridade na salvação, que é o 15. Sede perfeitos, nós vamos ter lá o homem de bem. E fecha um ciclo. A gente pode fechar um ciclo aqui no capítulo 18, onde é um capítulo que vai nos mostrar a realidade que se vive hoje, a transição planetária, que é o expurgo daqueles espíritos que não querem saber de evolução e vão ter que se retirar, onde a gente vê ali no 18 qualquer, muitos dos chamados poucos escolhidos. Então, aonde que eu vou me apegar para conseguir ter a força necessária para eu conseguir fazer tanta lição de casa? O Consolador prometido. Então, eu tenho de conhecer o Consolador prometido. Eu tenho de conhecer a codificação. E o Consolador que nós temos hoje, né, a gente vendo a história, a gente vê que os antigos lá atrás, assim como muitos hoje pedem, não, me explica que eu sei, me fala que eu entendo, me diz que eu consigo compreender a evolução, quero compreender Deus, é um monte de coisa que a gente pede, você não consegue compreender ainda. Nossa inteligência é pequena. A evolução não deixa a gente entender, porque muitas coisas não dependem do conhecimento literário, depende do desenvolvimento do sentimento. É diferente.
E muitos lá atrás pediam, né, para Deus, os antigos pediam para conseguir entender Deus. E Deus enviou os profetas, enviou Jesus, e temos hoje a doutrina espírita. E Jesus ele veio naquela época, voltando um pouco agora lá para trás, né, conceituando um pouquinho mais agora um pouco a época de Jesus e mais para trás um pouquinho ainda, a proposta agora é esta, ele veio mostrar, colocar os ensinos que Moisés trouxe, né, colocar os ensinos superiores, conforme a capacidade de compreensão do povo da época. Vamos dizer lá os 10 mandamentos, que está lá em Êxodos. Não matarás, não furtarás, amarás a Deus, todo o teu coração, teu entendimento, né, não fornicarás. Ou seja, os 10 mandamentos que estão ali são atuais hoje. O que mudou foi a nossa compreensão em cima deles. Mas eles são antigos. Põe aí uns 4.000 anos, qualquer coisa perto disso. Pessoal, que interessante, mudou a forma de ver, a forma de entender, porque nós estamos começando a praticar. E Jesus ele ensina para a gente que se nós buscarmos a Deus, nós vamos achar. Nós vamos achar no amor ao semelhante, nós vamos achar no amor ao próximo, no desenvolvimento da fraternidade, na mansuetude, na pobreza de espírito, na pureza de coração. Nós vamos encontrar. Os antigos hoje a gente tem essa compreensão um pouco mais. Nós vamos achar Deus na grandeza desse universo, a sua sabedoria, as suas leis. Não tem planeta dando trombada um no outro aí. Olha só a harmonia do universo, de tudo que existe aí para fora. Mas lá atrás as pessoas, os antigos, buscavam Deus aonde? Nos cultos exteriores, nos dogmas, nos rituais, nos sacrifícios, nas danças. A gente pode ver muito disso na Bíblia, né? A Bíblia, ela é dividida em duas partes, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. São 66 livros a Bíblia. Ele é composto ali. E quando a gente pega um pouco o Velho Testamento, a gente começa a ver quanta coisa que tem lá até que, interpretado hoje à luz da doutrina espírita, do conhecimento que nós temos, desse consolador que está presente, nos ajudando na evolução, a gente vê, puxa vida, né? Olha, estava claro, mas ninguém entendia. Assim como a gente, quando vê os ensinamentos que Jesus nos trouxe, não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo. Está claro, a reencarnação, a evolução do espírito, o progresso. Há muitas moradas na casa do Pai, cada um segundo a sua evolução, seu nível de compreensão. Olha só quanta coisa que a gente consegue entender hoje. Mas lá atrás, os missionários, os que vieram, eles falavam, mas eles não, a linguagem é pobre, não dava para dizer do jeito que tinha que ser, não dava para colocar em miúdos tudo isso. Nós vamos ver lá no livro de Jó, no capítulo 11 e 12, é onde Jó está conversando com Zofar. Então, ali, Jó está falando de Deus, está tentando explicar Deus lá para Zofar, no capítulo 11. Aí, no capítulo 12, lá no versículo 7, nós vamos passar um pedacinho dele, tá? Então, o Jó fala assim para Zofar, versículo 7, é o 7, 8, 9, 10, 11, o 12 e o 13. Eu vou mostrar esses daqui para todos nós aqui. Olha só. Mas pergunte agora às alimálias, e elas te ensinarão, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até o peixe do mar tu declararão. Qual dentre todas estas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Olha só que bonito, que ensinamento lá no Velho Testamento, está em Jó, capítulo 12 esse. Está falando com Jofar, e aqui ele está respondendo para Jofar. Na sua mão, na mão do Senhor, Deus, na sua mão,
está a vida de todo o ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Olha que sabedoria para a época. Mas quem na época entendia isso? Porventura, o ouvido não prova as palavras, como o paladar não prova o alimento? Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. Eis que ele derriba e não pode reedificar. Ele encerra na prisão e não pode se abrir. Ele retém as águas e eles secam. Soltam-as e elas inundam. Com ele está a força e a sabedoria. São dele o enganado e o enganador. Olha só, Jó, Velho Testamento. Sabe o que nós temos aqui? A pergunta 1 do livro dos Espíritos, do capítulo 1. Deus, que é Deus a pergunta, né? Não é o que é, que é Deus? E a resposta qual é? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o que ele está dizendo. É bem isso. Olha só que coisa fantástica que tem. Quando a gente vai buscar na história, no livro que tiver algumas religiões, às vezes, não concordando com o que o espírita fala ou deixa de falar, qualquer coisa assim, está lá, está escrito. É uma questão de entendimento com o coração. E bonito que é isso. Então a gente vê como a evolução, a nossa evolução, agora vamos fazer um comparativo, né? Esse é o objetivo. Hoje a gente entende isso, não entende? Na época, não. Quantos anos precisaram passar para que nós, depois, olha, de vinda de profetas e profetas, na vinda de Jesus e missionários, para a gente conseguir hoje, com a doutrina espírita, entender um pouquinho mais e conseguir fazer essa ligação desse pedaço de Jó com a pergunta 1 do livro dos Espíritos. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o que ele fala nesse trecho, descrevendo assim como uma poesia, uma coisa bonita. Vale a pena ver. Jó, capítulo 11 e 12. É um pouquinho grande, mas vale a pena, está lá naquele meio ali. Nós vimos aqui do versículo, capítulo 12, versículo 7 a 16. É bonito, olha só que coisa. Então, a gente começa a olhar com outros olhos. E Jesus, quando esteve entre nós, o Espírito tão grande, o que nós temos no Novo Testamento, nos 27 livros, que quando fala de Jesus, não é nada. E sabe quem fala isso? João. João, no seu evangelho, o evangelho de João tem 21 capítulos. No capítulo 21, o último versículo, que é o versículo 25, ele fala o seguinte, olha só, ele diz assim, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, agora que vem, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Olha só, que coisa! E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Olha que espírito, que grandiosidade de espírito que esteve aqui nesse mundo e nós não demos valor. E sabe o que é pior? Nós damos o valor suficiente, merecido,
a Jesus hoje? Nós procuramos ajudar o nosso semelhante? Procuramos ser pessoas melhores? Procuramos não criticar o nosso próximo, nosso semelhante, nossos colegas, pessoas que estão à nossa volta, o mundo, criticar um ou outro. O que a gente faz com o que Jesus trouxe para nós? Olha a grandeza nesse versículo de João, capítulo 21, versículo 25. É o último do seu evangelho. Olhe na Bíblia. É o último. Imagina a grandiosidade de Jesus. Que espírito, que quilate de espírito que esteve entre nós. E o que a gente faz com o que ele trouxe? Esse consolador prometido que ele prometeu e ele enviou para nós, a doutrina espírita, que nós estamos fazendo. Emmanuel fala no livro Vida e... Daqui a pouquinho eu lembro, mas é o item 40, que ele fala que a obrigação, que uma caridade que se faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. Né? Ele fala isso. Vida, daqui a pouquinho vem aqui, eu falo no livro qual é, me escreve qualquer coisa, a vida, de Emmanuel. Então a gente vê como grande Jesus foi. E nesse meio tempo, o ser humano fez, vamos dizer assim, de uma forma bem clara, uma lambança com aquilo que ele ensinou. Tivemos até uma inquisição, guerras religiosas, mudaram o que ele disse. Então, ele já sabendo de tudo isso, olha, a sua sabedoria até fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. E mais uma vez, João escreveu 3 epístolas. Na epístola 1, capítulo 4, o versículo é o primeiro, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele coloca assim que meus bem-amados, dependendo da tradução é diferente, é queridos, né? Meus bem-amados, meus queridos, provai se os espíritos são de Deus, né? Porque haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. É mais ou menos isso que está escrito lá, na Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. E, então, João, ele alerta, olha, poderão ter falsos cristos, falsos profetas. Eu estou enviando um consolador prometido, um Cristo consolador, que ele irá tirar o véu daquilo que eu disse, deixar de forma mais clara aquilo que não ficou. Mas, é um aviso que ele passa para a gente. Cuidado. Vamos prestar atenção desses falsos cristos, essas falsas interpretações. Então, se nós temos esse alerta, um Cristo Consolador, nós temos aí Jesus, a grandiosidade desse Espírito, João colocando a sua grandeza e trazendo esse aviso para a gente, não tem como a gente não ir atrás do conhecimento. Nós temos que ir atrás do conhecimento. Então, olha só, é bem interessante o capítulo 6, porque ele vai nos trazer aí um alento que o Consolador irá nos trazer. E por que estudar a codificação? E a gente sempre fala das obras de André Luiz, né? Mas nas obras de André Luiz, no livro, para ser mais exato, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, Obreiros da Vida Eterna, ali ele tem lá uma visita sublime, né? O sublime visitante, que é o Asclépios. O nome dele é esse que está lá, Asclépios. Nós temos um trechinho aqui que nós gostaríamos de trazer, que é muito interessante. Quem é Asclépios? Nós falamos de há muitas moradas na casa do Pai, nós falamos do trabalho individual, das sucessivas reencarnações, das aflições.
do trabalho para nos tornarmos bem-aventurados, com pureza de coração, pobreza de espírito, mansuetude, a misericórdia, todo esse trabalho, né? E o que se conquista com isso? Com esse trabalho, com esta rarefação espiritual. Asclépios, isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. Pegue o livro lá, capítulo 3, O Sublime Visitante, está lá, André Luiz. Asclépio pertence a uma comunidade redimida do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas, da zona espiritual da Terra. Ele vive acima, aí o bicho pega agora, hein? Ele vive acima de nossas noções de forma. Acima das nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Ele vai raramente lá em nosso lar, e às vezes tem outros que fazem a mesma visita. E André Luiz pergunta até para ele, mas ele vai reencarnar de novo? Então é falado que ele vai reencarnar só em missão de grande benemerência, se ele quiser. Ele vai reencarnar na Terra. Uma missão muito grande. Aí ele vai reencarnar, isso demora assim de alguns séculos para alguns séculos. Aí André Luiz pergunta se esse é o grau mais alto de desenvolvimento de um espírito do universo, né? E o mentor responde, de modo algum. Asclépios, ele relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda a entidade do nosso planeta, embora em círculos mais altos da nossa vida. Isso está num livro que a gente sempre costuma dizer, a sequência de André Luiz. Não, eu já li. Eu acho que a sequência tem que ler umas 4, 5 vezes a sequência toda de André Luiz, fora a codificação, que é por aí também. Eu já li, mas lê de novo, vai ter coisa nova. Para a gente ter uma ideia de Asclépios, lá ele detalha, não vamos ver tudo aqui, né, porque senão é muita coisa. Ele relaciona com os mentores da humanidade, né, e partilha de soberana elevação com a coletividade que pertence. Então, o mentor ainda fala para André Luiz que acreditamos que o nosso visitante sublime suspira integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Que elevação tem que ter um espírito desse? Os componentes dessas, de Júpiter e Saturno, por sua vez, ansiosos, agora daqueles que já estão em Júpiter e Saturno, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. E daí vai para a constelação, aí vai embora. Evolução. Evolução. Então, a gente vê com o capítulo 4 do Evangelho, não verás o reino do céu senão aquele que renascer de novo, limites da reencarnação, não tem limites da reencarnação. A materialidade do corpo diminui à medida que a gente vai evoluindo em mundos mais adiantados. Com a rarefação do perispírito, a gente fica menos compacto, menos pesado e tem o merecimento de estar num lugar bem melhor, num grau mais elevado, desmaterializando-se. O espírito se reveste do fluido cósmico do planeta conforme a sua evolução e a capacidade que ele tem de assimilar aquele fluido rarefeito. A reencarnação não é uma punição, é um meio que nós temos de purificar o espírito necessitado de evolução que somos.
Por isso as dores, as necessidades. E aí a gente olha aí para fora e vê, né, tantos que pensam somente em serem favorecidos materialmente, trabalhar para fazer fortuna, satisfazer seus caprichos, suas vontades, suas vaidades, seu orgulho, seu ego, adquirir vantagem, atingir os seus desafetos com qualquer coisa que seja, e mais um monte de coisa aí. Então, a gente vendo o Cristo Consolador, o Consolador prometido, nós temos que dar uma atenção, mas uma atenção de verdade para a codificação que nós temos aí. O comecinho do capítulo 6, nós temos um trecho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que ele fala assim para a gente: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, nós vamos encontrar consolação na fé no futuro. Se não tivermos essa fé no futuro, vai cair, né, as aflições com todo o peso e mais um pouco, porque você não vai ter um amparo, não vai ter uma consolação. Então, quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, com esse Consolador que nós temos aqui agora, a doutrina espírita, conhecendo, não vai ser com romance não, tá? Sinto muito. Não vai ser. O romance é legal, assim, dá uma lida, é gostoso, mas nós temos que conhecer. Porque conhecendo vai aumentar a nossa fé. Como que o engenheiro sabe que a ponte não vai cair? Porque ele estudou, ele sabe que fazendo daquele jeito dá certo. Nós temos que saber como fazer para a gente afundar menos o pé nas lambanças que a gente faz. Né? Tem mais um trecho que está em João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26, que ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. João, olha só como ele colocou, e por que aqueles apóstolos, todos eles seguiram Jesus. Fica claro quando a gente vê que João coloca o tanto que Jesus fez na época que ele esteve entre nós. Então, hoje, através desse conhecimento, do estudo do Novo Testamento, do Velho Testamento, a codificação, as obras de André Luiz, do Divaldo Pereira, esse que a gente sempre cita, né, antes de ir para outras obras de estudo, vai nos ajudar a compreender a missão de Jesus, o que ele veio fazer aqui. Então, ele coloca assim, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Eu vou fazer uma pergunta, não vale pensar na resposta, tá? Quanto que é 1 mais 1? É automático, não é? Se nós conseguirmos internalizar os ensinamentos de Jesus, o Consolador em nós, ele vai ficar eternamente com a gente, porque a gente aprendeu. É que nem a conta de matemática, 1 mais 1, você não sabe, não tem como não pensar no resultado. É automático. Vem uma situação, você pensa bem da pessoa. Hoje, com todas as notícias que você vê na televisão, às vezes as pessoas ficam com raiva de um, de outro, quer que o piano caia na cabeça de um, que o outro se arrebente. Nós temos que pensar diferente. Como Jesus viu aquele cão na beira da estrada, que dentes lindos ele tinha, e mandar uma prece. Nós temos que pedir pelas pessoas que nós achamos que estão fazendo as coisas erradas. E será que nós não estamos errados? Pedir a Deus por eles, não nós sermos aquele que julga, aquele que bota o dedo, que aponta. Então, o Espírito da Verdade,
que o mundo não pode conhecer porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar, nos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O que Jesus tem falado? Perdoa, seja simples, ajude, seja fraterno, seja bom, ame o seu inimigo, ame os desafetos, ame o seu próximo, olhe as aflições, sofra com, vamos dizer com outra palavra, com categoria, né, o bem-aventurado dos aflitos. Procure ser simples como uma criança, a pureza de coração, a simplicidade. Não é bom isso? E nós temos nesse capítulo 6, mais aí, uma série de itens que são itens para que a gente veja um pedaço, medite. E nós temos um item, né, que o Espírito da Verdade fala para nós. Ele fala em Paris, 1860, ele dá um lembrete assim. Olha só. Espírito da Verdade, em Paris, 1860. Jesus. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. A gente não pode perder tempo, porque é através da instrução que vai nos ajudar a ter uma fé mais robusta. Tem gente que não sabe nem ler, nem escrever, tem uma fé que até Deus duvida, vamos dizer assim, né? Mas se não é o nosso caso, eu tenho que entender para poder criar conceitos que me ajudem a ter uma fé mais robusta. Senão, como é que eu vou fazer isso? E procurar trabalhar os sentimentos para que dê condições para o plano espiritual atuar em cima da gente. Aí a gente vai lá naquele livro lá que a gente não lembrava, que é o Estude e Vida, tá? No item 40, que Emmanuel fala para a gente, né? Que a caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então, ao invés de a gente ficar divulgando romance, vamos divulgar o que Kardec coloca na codificação. Vamos colocar o que Chico Xavier trouxe nesses livros tão fantásticos de estudos para nós. E, para encerrar, a gente tem uma meditação intensa que a gente deve de fazer, de lembrar que o nosso espírito protetor, todos nós temos. Nesse instante, do nosso lado, tem um espírito que está nos assistindo. Tem um espírito que está olhando por nós nesse instante. E ele torce para que a gente vença todas as dificuldades. E eles gostariam muito que nós compreendêssemos que eles não podem nos tirar das experiências que têm que ser vividas. Então, as nossas dores, as nossas necessidades, as doenças, as perdas, ele não pode tirar dessas experiências. Nós temos que saber viver isso. É fácil? Não é. Eles não podem viver essas experiências por nós. Não tem como. Nessa vida, nessa presente reencarnação, nós já paramos para pensar quantos recursos que foram disponibilizados para que a gente reencarnasse. Todas as providências tomadas para a nossa presente encarnação, que a nossa encarnação chegasse no ponto que ela está hoje. As criaturas que se movimentam em volta da gente. Nós já paramos para pensar tudo isso? Quantos foram chamados para que estivéssemos hoje, aqui, vivos, agora, nesse instante, para que tivéssemos os recursos que temos, a profissão que temos, as oportunidades que temos. Então, a gente aí, vamos
procurar sentir esse amor tão grande por todos que torcem pelo nosso crescimento e agradecer a Deus, por Deus ter nos colocado onde nos colocou, por todas as dificuldades da vida, que nos torna mais forte a cada dia, amplia nossa percepção espiritual, nos ensina a confiar no seu amor, no amor de Deus, a beleza da vida, a beleza da programação espiritual. Nós temos que parar e pensar nisso. E começar a dar um passo para frente e procurar ver o que esse Consolador prometido pode fazer para que a gente tenha uma vida melhor. Que esse Consolador prometido, como ele pode me ajudar a aumentar a minha fé, a minha esperança? Como ele pode me ajudar a passar pelos problemas que eu tenho, os problemas que virão? Como eu vou me fortalecer? Nós vamos achar, com certeza, a resposta na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, em cada folha que a gente virar. Porque nós vamos ter do nosso lado um mentor que nos quer muito bem. Então, é um convite que a gente faz. Peguem lá o capítulo 6, deem uma olhada e vamos para o encerramento, porque a hora já passou e faz tempo, né? Vamos lá, então, né? Então, vamos novamente sintonizar com o plano espiritual e agradecer por este momento. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por tanto que recebemos nesta noite. E queremos pedir, Pai, que nos renove sempre a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de poder trocar esses fluidos tão rarefeitos com os mentores que nos assistem. Obrigado, Pai, pelas nossas dificuldades, pelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, por tudo. E queremos pedir pelo mundo que vivemos, por tantas dores, tantos sofrimentos, por aqueles nomes que foram colocados no chat, que recebam o amparo e assistência espiritual, que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe incansável possam estar em cada leito. E assim, pedindo por nós forças, coragem, sabedoria, nós vamos agradecendo por tudo que recebemos e pedindo licença para dar por encerrado o nosso Evangelho da noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Pai. Jovens, muito grato pela atenção.